Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Hoje é 22 de junho de 2019. Galera, é o seguinte, Glenn Greenwald, o cara, ou Verdeval, como é conhecido também, o cara realmente é malandro, gente. Vocês acreditam que ele conseguiu se proteger e se blindar da deportação? E mais do que isso, conseguiu se proteger, vamos dizer assim, de uma ação mais direta da justiça. O cara planejou tudinho com antecedência. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like e não esquece de apertar o sininho das notificações para receber as nossas matérias. Olha só isso daqui, gente. Cara, estrategicamente, para evitar deportação, jornalista americano casou-se e adotou filhos brasileiros. Isso é só uma parte, gente, porque não cabia tudo aqui no título, mas vocês vão ver o que esse cara armou bem armado. Aí vocês me digam depois se não tem, gente, uma estratégia por trás de tudo isso aqui, ó. Tem gente que está trazendo à tona aquele caso no qual Lula expulsou do Brasil um jornalista norte-americano que apenas falou mal dele, chamado Larry Harvey, acho que é isso, dizendo que Jair Bolsonaro deveria também expulsar Glenn Greenwald do país, depois do grave ataque que este faz às instituições. Lamento desapontar a todos, mas Verdevaldo não pode ser expulso. Verdevaldo é o nome dele aqui, né? De fato, é verdade que o Estatuto do Estrangeiro, Lei 6.815/80, estabelece que é passível de expulsão o estrangeiro que atente contra a segurança nacional e a ordem política ou social pública. Artigo 65, e que a prerrogativa de tal expulsão é do Presidente da República. Artigo 66, por decreto, que pode ser delegado ao Ministro da Justiça. E os motivos que o provocaram a expulsão, que são discricionários, não podem ser sequer revistos pelo Judiciário, que se limita a exercer controle da legalidade do ato, nunca do mérito em si. Mas a referida lei traz uma excepcionalidade, nomezinho chato, excepcionalidade, a hipótese de expulsão. O artigo 75 diz que o estrangeiro não será expulso, e aí é onde entra a malandragem, e se implicar em extradição inadmitida pela lei brasileira. 2. Se for casado com brasileiro e tal casamento tenha sido contraído há mais de 5 anos. Bom, o casamento deles tem mais de 5 anos. 3. Quando tiver filho brasileiro que dele dependa economicamente. Eles adotaram. Sabe-se, contudo, que o Estatuto do Estrangeiro foi recentemente revogado pela Lei 13.445/2017. Alguém veio me corrigir e falou: mas essa lei aí foi revogada. Foi revogada. Mas quem me corrigiu esqueceu de um detalhe que a gente vai mostrar agora. Por isso que eu nem respondi. A Lei de Migração, diploma que também prevê a expulsão do estrangeiro no artigo 54, mas dessa vez com exigência de condenação transitada em julgado e relativa à prática de crimes. A lei nova, como consta do artigo 55, tem as mesmas excepcionalidades que pedem tal expulsão, igual na lei revogada, tá? Então aquela lei que foi revogada, ela foi trazida para dentro dessa daqui, então ela existe, não muda o fato. Bom, casamento com brasileiro e filhos. Verdevaldo, jornalista militante, sabe bem o que faz ao cometer os crimes que vem cometendo. O ataque que ele vem fazendo às instituições do país foi amplamente planejado. Primeiro, ele se casou com o seu par, Davi Miranda. Depois, adotou filhos no Brasil para ter o direito de aqui permanecer sem ser incomodado pelas autoridades no que se refere à sua condição de estrangeiro. Ninguém pode expulsá-lo do país, seja de acordo com o Estatuto do Estrangeiro em vigor na época que Lula expulsou o jornalista Larry Harvey, Lei 6.815/80, ou seja, pela nova Lei de Imigração, em vigor atualmente, Lei 13.445/2017. Esqueçam isso. O caminho mais correto mesmo é fazê-lo responder a um pesado processo criminal.
como qualquer cidadão comum, onde no final poderá vir a ser preso. Aí nós vamos pular a propaganda, fala do São João que foi ontem, não sei o que, também não quero comprar nada não, muito obrigado, não me interessa isso daqui. Vamos lá. Contudo, aí, gente, entra outra malandragem que nós vamos ver que tem tudo a ver com a compra do mandato do Wilas. E aí é onde dá pra gente coçar a orelha, assim, enfiar o dedo. Deus, eu tenho coisa errada lá nesse negócio. Olha só. Contudo, neste particular não pode ser esquecido que atualmente o par de Verdivaldo, Davi Miranda, possui imunidade parlamentar que se estende ao próprio domicílio e por causa disso não pode sequer sofrer busca e apreensão de equipamentos eletrônicos, computadores e smartphones ou outra medida necessária à investigação do grave crime contra a segurança nacional praticada. Olha só que interessante, gente. Vocês estão vendo como tudo se encaixa? Eu falei para vocês aqui dias atrás. Né? Esse mandato do Davi Miranda protegia o Glenn. E aí, tá bem aqui. A condição de deputado federal, por seu par, também fazia parte do plano que foi maturado por muito tempo. Estamos lidando com profissionais, com algo muito maior do que parece. Não tenham dúvida de que desde a posse dos novos parlamentares em 1º de fevereiro de 2019, isso que acontece agora já estava sendo planejado. Por isso aqui também. Cadê? Peraí. Cadê o negócio chato? Tá aqui. Bom, é o seguinte, gente. Calculem comigo aqui. Olha só como tudo desse cara foi bem articulado. Aí mas você vai falar, mas ele tá desde 2013, casado há 14 anos, não sei. Gente, para um pouco e raciocina. Primeiro o cara vem dos Estados Unidos chutado. Fugido, corrido, excomungado, perseguido, né, por aprontar lá. O cara vem pro Brasil, o que ele faz? Ele casa com um brasileiro. Pra quê? Pra garantir ele aqui no Brasil. Pra não ser deportado de volta. Agora, detalhe, gente. A malandragem vem aqui. Ele vem para o Brasil casado com Davi Miranda. Quem é que estava no poder nessa época? Dilminha Rousseff. E Dilma Rousseff nunca, melhor, o PT, né? Nunca caiu de amores pelos Estados Unidos. Então, é mais do que óbvio, né? Mais do que óbvio que Glenn seria apoiado pelo petismo aqui no Brasil, principalmente casando com um pessoalista. Enfim. Então ele vem para o Brasil, articula esse casamento e fala, bom, vou para o Brasil, lá eu me protejo e ainda casado garanto a minha estadia lá. Bom, resultado, ele veio, Dilma Rousseff deu asilo bonitinho para ele, né? Ele, claro, não é bobo, ficou por aqui. Bom, para garantir sua ficada no Brasil e não ser excomungado a qualquer momento, garantiu adotando filhos. Beleza, adotou os filhos, pronto. Mais um peso. Afinal de contas, a lei ela foi revogada em 2017, mas entrou a lei da migração. Mas ele vivia em cima debaixo dessa lei ainda, né? Essa que expulsava ele do país, mas que lhe dava guarida ou mantinha ele aqui caso ele tivesse essas prerrogativas, casamento, filhos, e foi o que ele arrumou aqui no Brasil. Aí você fala, não, Igor, mas isso é teoria da conspiração, não tem nada a ver, isso é coisa da sua cabeça. Beleza, coisa da minha cabeça. Aí vamos às coincidências, é muita coincidência, cara. De repente, Jean Willis, cara que fez as campanhas, ai meu Deus, eu sou, eu vou, eu faço, vai. Aí do nada o cara ganha eleição e de repente chega em cima da hora. Ele diz, não, eu tô com medinho, eu vou fugir, eu quero correr, eu tô, socorro meu Deus. E vaza e deixa o cargo. Pra quem? Posso ouvir de novo? Pra quem? Davi Miranda. O cargo parlamentar, ele tem uma coisa chamada fórum privilegiado. Aí começam as coincidências. Beleza? Bom, o fórum privilegiado garante que Davi Miranda não seja importunado em certas situações relacionadas à justiça. Ora,
tendo um companheiro espião que já vinha de uma pilantragem nos Estados Unidos, via Estados Unidos, Rússia, Reino Unido. O próprio Davi Miranda foi pego no Reino Unido com papéis secretos e escapuliu por uma brechinha na lei. Ainda chegou a ficar detido no aeroporto, mas depois vazou. Esse cara precisava de imunidade. Então, imunidade para Davi Miranda, imunidade para Glenn, porque tudo dentro da casa de Glenn, de Davi Miranda, não pode ser vistoriado pela polícia. Mas tudo bem, você acha que tá... Não, mas é só isso, é besteira, beleza. Passa-se os meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, bum! Vem as mensagens vazadas. Sérgio Moro, Procuradoria, Operação da Lava Jato, hacker, fonte anônima, que é anônima, mas que não é anônima, e a gente precisa proteger a fonte. Quer dizer, a fonte é anônima ou não é, pô? Se tem que proteger, então não é anônima. Mas, enfim. E aí, bum, explodiu toda essa dinamite na cara deles. Não fez efeito na gente, mas fez efeito neles. E aí, bum, explodiu tudo. Bom, o efeito foi o contrário, a pressão começou a vir. Aí alguém pergunta, por que a polícia não fez nada? Por que a PF não está em cima? Por que... Bom, aí entra de novo a coincidência do Willis entregar o mandato para o Davi Miranda. Qual lá foi? A garantia que Davi Miranda, como parlamentar, garantia também o notebook, aonde as mensagens foram publicadas, intacto, sem a vistoria da Polícia Federal. Bom, hoje a Polícia Federal não pode ir na casa do Glenn, entrar lá, pegar notebook, celular, fazer uma apreensão e investigar, porque o mandato de Davi Miranda, coincidentemente, por obra do destino, por ação do acaso. Gente, por imunidade parlamentar o protege. Então tudo que esse cara aprontou, desde que ele não saia de dentro de casa com o notebook na mão, ou pelo menos o notebook das coisas erradas, tá tudo garantido. Veja como tudo se encaixa. Família e filhos para garantir a estadia dele. Ó, vocês viram que quando ele chegou aqui, a primeira coisa que ele fez foi expor todo aquele negócio lá dos Estados Unidos, que disse que estava espionando Dilma, né? E isso daí foi um agrado para Dilma Rousseff, né? Para comprar as graças da presidente, né? É tipo, foi um favor, assim, eu vou retribuir aqui, tamo aí, né? E aí colocou o Brasil contra os Estados Unidos, para vocês verem como eles são, né? E caiu nas graças da Dilma Rousseff. Casou, garantiu ali filhos, garantiu a sua estadia aqui no Brasil, tá de boa. Só que se Davi Miranda hoje não fosse deputado federal, gente, a casa do Glenn já tinha sido vasculhada e a gente já estaria de posse de muito material comprometedor, né? Nós estamos aí alcançando algumas coisas por causa do Pavão, né? Todo mundo já ouviu falar desse hacker aí que, né, ganhou o nome de Pavão contra a turma da cor-de-rosa, né? Invadiu lá e mostrou algumas coisinhas também que estão escondidas, como o dinheiro para Jean Willis, mesada, tudo. Então tudo isso começa olha as coincidências, né? Jean Willis abre mão, o cargo para Davi Miranda, o Pavão descobre essas transferências nas contas deles lá. E aí você para e pensa, opa, junta uma peça na outra e vê se não dá um quebra-cabeça. O cara foi malandro. O cara pode não ter vindo para o Brasil com o intuito de soltar essas bombas aqui que está soltando agora. Mas em consequência de toda a estratégia que ele armou para se proteger, lhe deu essa prerrogativa. É muita coincidência, o cara, o companheiro do cara vira deputado federal, ganha foro privilegiado e o cara é quem solta toda essa bomba no Brasil. E aí se esconde atrás do foro privilegiado. E é isso que deveria acabar no Brasil. Essa coisa do foro privilegiado nessas coisas. Deveria acabar. Porque a justiça a essa hora já podia estar encampada na casa dele.
Mas tudo isso culmina em duas coisas. Primeiro, ele não pode ser deportado. A gente queria tanto a deportação dele, não pode. Nós temos que aguentar ele aqui. E agora, a questão do foro privilegiado impede que a justiça faça alguma coisa. Aí, tudo tem que andar no STF. Aí seria prerrogativa do STF. Aí é um tal outro problema da coincidência, porque boa parte deles, né, foram indicados pelo PT. Um percentual pequeno já declarou que as mensagens, mesmo obtidas criminosamente, possivelmente podem ser usadas. E aí, gente, degringolou tudo. O cara é malandro e foi esperto, né? Agora a gente espera que ele não saia impune depois de fazer o que ele fez, né? Vamos aguardar. Depois vocês analisam o que eu disse, gente. Vocês conseguiram entender o que eu falei. Não sei se eu expliquei direito aqui, não sei se eu fui claro na explicação, mas analisem aí o que eu... E vê se não tem sentido. Desde a vinda dele para cá pro Brasil, o casamento, né, tudo, a adoção de filhos para garantir a estadia dele, vindo num período petista, caindo nas graças do Dona Dilma, ganhando o asilo aqui no Brasil pela Dilma Rousseff, tudo bonitinho, né? Afinal de contas, esses caras gostam de apoiar criminosos. A gente já percebeu isso, né? Enfim, tá aí. Canal Brasil Notícias. Depois vocês comentam aí se vocês conseguiram entender alguma coisa.